Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. MGCR11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, este é um fundo imobiliário, que é um fundo imobiliário de recebíveis, é um fundo imobiliário de papel. Ele foi lançado no mês 10 de 2020, é um fundo de base 100, Mogno é a gestora, ele é de títulos e valores imobiliários e ele tem uma liquidez baixa, contudo, na minha humilde opinião, é uma liquidez aceitável para pequenos e médios investidores. Ele não tem nota no site, ele não faz parte do IFIX e ele conta com pouco mais de 1.420.000 cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado bem próximo ao seu valor justo. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,99. O que isso significa? É um fundo que tem de patrimônio 129 milhões e o mercado está aceitando pagar 128 milhões. Então, o que a gente consegue observar? É um fundo de base 100, cuja cota atualmente está valendo 91 e o mercado está aceitando pagar 90. Tendo agosto como referência, é um fundo que conta com pouco mais de 3.500 cotistas. Nesse próximo slide, a gente vê as negociações atuais. Então, atualmente, o fundo está ali a R$ 90, mínima de 80 e máxima de 91. Ou seja, ele está bem próximo das máximas no último ano, tá? Nas últimas 52 semanas. Vou traçar aqui a linha dos R$100, que é o VP do fundo, apesar dele estar valendo um pouco menos hoje. E o que a gente observa? Esse fundo ele veio depois de março de 2020, que é a questão pandêmica, tá? Depois de março. Durante o final de 2020, o mercado estava numa crescente, com esse fundo não foi diferente. Ele chegou a ser negociado ali próximo aos 104, 104,50. E aí, durante o ano 2021, entre março e maio, o mercado começa a cair. Com esse fundo não foi diferente. Ele chega a sair lá de patamares acima de R$100 e 24 de novembro de 2021, ele chega a ser negociado ali na sua mínima de R$80. Novembro de 2021, novembro, dezembro, foram situações assim, dependendo até mais crítica em termos de negociação de cotas, tá? Às vezes, dependendo do fundo, mais crítica até do que a situação pandêmica em março de 2020. De lá para cá, o fundo ficou durante um período a R$85, mais ou menos, e agora ele meio que estabilizou-se nesse patamar de R$90. Antes da gente ir à frente, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Você sabe quem é a gestora, sabe em que ele investe, você sabe os ativos desse fundo? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Temos o objetivo de chegar a 15 mil inscritos, já passamos de 13.200. E temos também a opção de membro. Está gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Torne-se um membro do canal a partir de 10 centavos por dia. Tornando-se membro, você tem acesso antecipado a vídeos, participa de um grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Por falar em membro, o Renato Paiva, que é inscrito no canal, pediu para a gente fazer o vídeo sobre o MGCR. Ainda tinha uns 4 ou 5 pedidos na frente. Mas aí o membro, o Alex, pediu para fazer, a gente dá a preferência e faz logo. Então esse pedido foi feito ontem e ele já está saindo na data de hoje, segunda-feira. Então ele falou, boa noite, Amu. Por favor, se possível, faz um vídeo do MGCR. Desde já agradeço, tá aqui o vídeo solicitado. E o Renato Paiva falou, Amu, faz o MGCR novamente. Abraço, parabéns pelo grande trabalho. Eu agradeço a todos vocês aí pelos elogios, né? Aqui a gente consegue observar as entregas do fundo. Esse fundo ele está indo o contrário do mercado. E ele veio numa crescente na entrega dos seus rendimentos. Então, se a gente olhar o histórico, 2020, o fundo entregou pouco acima de 60 centavos. Durante o ano de 2021, o fundo entregou mais ou menos entre 80 e 90 centavos. E já no ano de 2022, o fundo tem entrega ali acima de R$1. E as últimas entregas aí, ó, tem sido nessa faixa de 1,35. Ou seja, ele está entregando mais no momento em que o mercado está entregando menos. Esse fundo já passou por 3 subscrições e a última foi entre março do ano de 2021, do ano passado. Aqui a gente vê as entregas do fundo, ó, 80, R$1, 1,15, 1,25, 1,35 e 1,35. Dia 14 de setembro, para pagar no dia 21 de setembro, o fundo anunciou 1,35. Na época, a cotação R$ 90,21, o que indicava um yield de 1,50. E o fundo vem com 13,18 nos últimos 12 meses aí. Aqui a gente vê que muitos institucionais têm posição no fundo, alguns com posição pesada no fundo, tá? Então o fundo lá, o BCFF, o FOF do Primo Rico, ele tem ali 16% ali do fundo. O VGIP tem ali mais 11% do fundo. O Veritá tem mais 10% do fundo.
todos esses 3 fundos aí têm um destaque, na minha opinião, negativo, porque tem um peso muito grande. E aí a gente vê que vários outros institucionais também têm posição no fundo aí. Antes da gente ir à frente, eu tenho um canal secundário, o canal Almudicas, e o meu grande objetivo é tentar monetizar esse canal lá também. Então, se vocês quiserem nos ajudar, vai lá e se inscreva. É de graça, não custa nada, você ajuda o amiguinho. O link do canal vai estar no comentário fixado. Muito obrigado a todos vocês que ouvem o chamado, vão lá e se inscrevem. Aqui a gente vê o gestor falando, né, algumas situações. São 3 páginas de nota do gestor. Eu resolvi trazer só uma delas, mas, se for o caso, vocês vão lá e abram o relatório para vocês olharem com atenção. Em agosto tivemos a valorização da cota patrimonial do fundo em 56 centavos, saindo de 90,57 para 91,13. Nas posições de FIIs, finalizamos a desmontagem da posição de MXRF. Eu não vou ler tudo isso aqui que eles estão comprando e vendendo. Dentro da estratégia de CRIs, realizamos a aquisição de um CRI, vai falar o que é compra também. Em relação ao acompanhamento de CRI, o CRI Jandira deve sofrer uma amortização extraordinária no próximo mês, devido à venda de parte do ativo que deve ser concretizada. Comentário do gestor, ele vai falar sobre o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apresentou 2 meses consecutivos de valores negativos, julho e agosto, com julho menos 0,68% negativo, agosto menos 0,36%, e o mês de setembro, que acabou de acabar, já tem perspectiva dele ser negativo também. Isso é um recorde histórico, a gente não tem nada no passado recente, 3 meses consecutivos de deflação. Entre as maiores causas da redução do preço dos índices está a redução da energia e também dos combustíveis. Aqui ele traz um guidance do fundo, inclusive, vamos esperar outubro, ver se ele vai conseguir manter esse guidance aqui. Então, em outubro ele vai anunciar para ver se ele vai conseguir manter esses 1,35 e eles estimam que vão entregar no mínimo 1,15. Mas eles já têm previsão de entregar menos nos próximos meses aí, ó. Já deve cair de 1,35 para 1,25. E se for da mínima, né, da banda inferior, de 1,15 para R$1. Aguardemos para ver como esse fundo vai se comportar, mas, de novo, ele tem ido no contrafluxo do mercado. Ele tem conseguido entregar uma renda maior do que os outros fundos aí atualmente, né? Aqui a gente vê a carteira do fundo. Vamos olhar primeiramente os ativos aqui, ó. Vamos lá, ó. Vitacom. Vamos ver se tem algum outro Vitacom aqui, ó. Não temos. O próximo ativo, Celina. Vamos ver se tem algum outro Celina. Opa, tem outro Celina. Então vem cá, Celina 7%, Celina 4%. Isso aqui já é um ponto de risco, na minha opinião. Por quê? Os dois juntos já está dando aí mais de 10%. É uma exposição aí de mais de 11% nesses devedores aí, ó. Próximo, Oba. Vamos ver o Oba aqui, ó. Oba aqui, Oba aqui, Oba aqui. O que a gente vê com o Oba, ó? 5, arredondando, tá? Com mais 5, com mais 2. Também o Oba extrapola um pouco desses 10% de limite aí que o fundo, entre aspas, poderia ter no único ativo. Então, isso é um ponto de atenção que tem que ter. Na minha opinião, eu não vejo isso com bons olhos. Aqui ao lado, ele até traz isso, ó. Oba Hortifruti, 12%, Celina, 11%, e aí os demais estão dentro desse limite de 10% aí. E pelo que a gente vê, os CRIs estão representando 86% do portfólio aí do fundo. Além disso, o que mais que a gente observa? O fundo tem 86% alocado em CRIs, 10% em FIIs e 4% em caixa. E aqui ele mostra como se fosse a qualidade dos ativos. Lembrando que de B para cima já é um risco de crédito aceitável. E aí o seguinte, a gente tem B, B+, B-, né? Depois duplo B+, duplo B+, triplo B e assim por diante. Então de B para cima já é algo aceitável, ele mostra o rate mais ou menos. Agora, esse rate, se for feito pela própria gestora, já não vai ter tanta validade. E se for feito por essas casas de análise aí que trazem os rates, é caríssimo isso, né? Então, o rate não é algo que eu me apego muito, não. Quais segmentações dos ativos que ele tem no seu portfólio? Então, residencial, 24%, varejo, 22%, logística, 21%, hotelaria, 18%, hospitalar, 8%, energia, 2% e shopping, 2%. Energia, 5%, shopping, 2%. Olhando para isso, o que a gente consegue chegar à conclusão? Aparentemente, pelos setores nos quais os CRIs, né, as dívidas são relacionadas, são setores seguros. Então, na minha opinião, eu vejo isso com muito bons olhos. E o fundo tem hoje 90% do seu portfólio alocado em IPCA e 10% indexado a CDI. Então, ele vai ter ali 10% em CDI. Vamos à frente. Qual a taxa média da carteira do fundo? Então, o que ele tem indexado a IPCA, que a imensa maioria do fundo, é IPCA mais 6,85. E o CDI mais 4,38. Se a gente for olhar apenas para a taxa, tá? Então, esse fundo ele vai ter taxas medianas, taxas até baixas. Então, eu vou considerar pelas taxas um middle risk
ou até mesmo um high grade. Qual o duration médio dos ativos da carteira? Um duration médio dos IPCAs 4, dos CDIs 2. Acima de 3,5 já costuma ser um duration com um pouco mais de risco carregado, mas até aí tudo bem. Nesse slide aqui ele fala sobre os LTVs, tá? E pelo padrão de rating cada um e tal, mas o ponto é, abaixo de 30%, 3% de LTV, 3% do portfólio tem um LTV abaixo de 30%. 14% um LTV entre 30 e 50%. E aí 34% vai ter entre 50 e 70%. E aí o que acontece? Nessa parte de LTV, no geral, sem olhar muito a fundo, o que acontece? Ativos de maior do risco corporativo e tal, geralmente eles têm um LTV mais alto. Contudo, quanto menor o LTV, melhor. Como assim? LTV, Loan to Value, significa mais ou menos, tá? Como se fosse isso aqui, ó. Vamos lá, ó. Vou pegar entre 30 e 50, vou colocar 40. Significa que a cada R$40 de dívida, o fundo tem 100 de garantias. Nesse caso aqui, ó. Tô arredondando, né? Pegando que a média aqui seria 40. Entre 50 e 70, eu vou colocar aqui 60. Então, a cada 60 de dívida, a gente tem 100 de garantias. Então, quanto menor esse LTV, melhor. Sendo que o fundo vai ter um percentual alto aqui, ó, nesse LTV baixo. Mas se for risco corporativo ou de rating alto também, é até aceitável que o LTV dele seja menor. Um ponto que eu achei interessante aqui é o seguinte, ó. Se você comprar a cota por R$85 e ele pagar, né, o que ele vem pagando, que tá travado, você vai ter, ao invés de ter um CDI mais 4,38, você vai ter um CDI mais 4,70. Então hoje, como a cota está em R$91, ele está dando CDI mais 4,39 e IPCA mais 6,86, que bate com esse informativo aqui. Se a cota cair, você vê que o prêmio seu aumenta. Você vai receber como se fosse uma taxa Selic mais 4 ou IPCA mais 7, ó. Então é bem interessante esse cronograma. Quanto mais caro vai ficando a cota, menos teoricamente é o retorno que você pode vir a receber. E aqui a gente vê a DRE do fundo. O fundo não tem taxa de performance, cobra 0,20 de administração e 0,70 de gestão. Então vamos ver aqui em agosto o que isso vem representando. Resultado, despesas. O fundo aqui, ó, não faz um destrinchamento das despesas. Isso aqui para mim é um pouco negativo. Provavelmente não é todos esses 113 mil que vai para o bolso da gestão. Mas vamos ver o que esses 113 mil representa frente aos 1.374.000. 113, que eu vou arredondar para 114 vezes 100, dividido por 1.374. E aí a gente observa que em agosto as despesas do fundo representaram 8,29%. Bem abaixo dos 15, que eu reputo ser saudável e aceitável. Então, muito bom, bacana nesse crivo de taxa. Por fim aqui, a gente vê o quanto o fundo está conseguindo entregar. Então, ó, o resultado, cota e o que ele está distribuindo. A gente observa o seguinte, ó, que ele fez algumas boas reservas aqui atrás, ó, janeiro de 2022, fevereiro de 2022, ele teve uma boa reserva e julho também teve algo muito excepcional para o fundo. Ó. Ele teve uma reserva gigantesca, ele teve como resultado 3,12 e só distribuiu, entre aspas, tá? 1,35. Então, ó, pode ver que em agosto ele só teve como resultado 89 e distribuiu 1,35. Então, provavelmente, aqui ele não fala o total que ele tem acumulado, mas sim, o fundo tem um valor acumulado aí a distribuir. Por isso que provavelmente aquele guidance lá acredito que ele vai ser cumprido aí. Enfim. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do MGCR são somente essas informações. Por favor, vá lá e nos ajude a monetizar o canal e chegar a 1.000 inscritos. Inscreva-se lá no canal. O link do canal vai estar no comentário fixado. Desde já agradeço imensamente a todos vocês que atendem o chamado. Nesse vídeo aqui eu vou pedir, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, o que você achou desse fundo imobiliário? Você gostou das informações trazidas? Você conhece a gestora, conhece o fundo? Você teria cotas desse fundo? Comenta, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Eu não sou cotista desse fundo, mas esse é um fundo que, das outras vezes que eu analisei, eu gostei das informações trazidas. O portfólio não é dos maiores, não tem tanta diversificação. Tem até concentração naqueles dois ativos lá, né? Então é um ponto de atenção que tem que ter. E atualmente ele está fazendo uma ótima entrega de resultados. E a gestora, né, foi muito inteligente de ter feito aquela reserva. Então eu acho que ele consegue manter um bom resultado durante um bom período aí. Talvez de 2, 3 meses, justamente no período deflacionário, ele consiga manter os resultados do fundo. Mas aí a gente vai ter que aguardar para ver como a gestora vai se manifestar. Eu não tenho esse ativo e não tenho interesse de ter,
mas é um ativo que, na minha opinião, caberia numa carteira diversificada. Se você quiser um ativo mais seguro, entre aspas, em termos de... Provavelmente, tem tudo para os seus devedores internos serem adimplentes, né? Mas, enfim, esse é o ponto de vista. E o fato de eu ter ou não ter, de eu gostar ou não gostar, não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Inscreva-se no canal e ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos. Torne-se membro a partir de 10 centavos por dia. E se você quiser nos ajudar no canal a fazer, a tirar a certificação CEA ou fazer uma doação para a gente investir na carteira pública do canal, o link, o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço imensamente a todos vocês que colaboram. Tá aí o Alex, Renato Paiva, a solicitação de vocês. Espero que o vídeo tenha sido agradável, que tenha ajudado de alguma forma, tá? Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Ui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.